Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio da nossa série 360. E nesse finalzinho de junho, um mês tão importante para a diversidade, a gente convidou o Rafael, que lidera um dos grupos, né, um dos comitês. Na Thermo Fisher, a gente chama esses comitês de Employee Resource Groups, dentro desse contexto de diversidade e inclusão. Ele é líder na América Latina para o nosso comitê LGBTA. E a primeira pergunta que eu faço para ele é exatamente sobre a sigla, né, que tem evoluído para se tornar cada vez mais abrangente e representativa. Rafa, fala um pouco para a gente da sigla, da evolução e desse acrônimo, o que significa. Olá, Nicolas, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês sobre esse tema tão importante, especialmente nesse mês de junho, né, que é o mês que a gente celebra a diversidade. Bom, como você citou, é um acrônimo, né, formado por letras que representam a identidade de gênero, ou seja, como o indivíduo se reconhece, e também representa a orientação sexual dos indivíduos. Então, eu trouxe aqui como referência um acrônimo que, de acordo com a associação Greater Boston PFLAG, né, uma parceira do nosso comitê, ou como você falou, do nosso ERG LGBTA nos Estados Unidos. E a PFLAG, essa associação, ela caracteriza o acrônimo da seguinte maneira: L representam as lésbicas, G representam os gays, B, bissexuais, T, transgênero, e aqui também pode entrar transexual e travesti. O Q é o questioning, ou seja, o indivíduo que não tem certeza sobre sua orientação ou identidade. Também o Q pode representar o queer, o I, o intersex, o A, assexuado, P, pansexual, e como você colocou muito bem, é um acrônimo que está em constante evolução, né? Ele é dinâmico, e a gente tem um sinalzinho de mais, então, que representa justamente isso. Todas as outras identidades, orientações que não foram incluídas nessa sigla, né, nesse acrônimo que eu acabei de comentar, e que está sempre, acho que a intenção desse acrônimo é sempre estar em dinâmica, né, sempre crescendo e expandindo. Eu também gostaria de colocar aqui, né, eu acho importante mencionar que essa definição que a gente apresentou foi coletada de um material de referência, mas não está escrito em pedra, né? As letras representam, sim, várias manifestações, como eu falei, mas a gente também tem que respeitar como cada pessoa se identifica, que não necessariamente está dentro desse acrônimo, tá? Então a gente tem que devemos respeitar a pessoa que escolheu se identificar de alguma forma e nunca questionar, porque a identificação ela representa muito para o indivíduo, tá? Inclusive, se o indivíduo preferir não se encaixar em nenhuma letra, acho que o respeito, né, e a liberdade de cada um deve vir sempre em primeiro lugar. Com certeza. O mais importante é que todos se sintam acolhidos. Rafa, fala um pouco para a gente dos objetivos do comitê que você lidera. Bom, o IRG, o Comitê LGBTA na Thermo Fisher, especificamente na nossa região, né, América Latina, foi formado no início de 2021, tá? Eu estou liderando, mas é importante falar que eu tenho um grupo que me suporta muito, né, que me apoia, que traz sempre conteúdo e discussões, tá? Ele foi formado, então, como eu falei, no início desse ano, e ele cresce cada vez mais. Tenho visto com muita felicidade o apoio que eu tenho tido dos líderes da Thermo Fisher e do interesse cada vez maior dos funcionários da Thermo Fisher em buscar informação, tá? E esse comitê, então, ele inclui pautas, né, relacionadas à temática LGBTA, e são pautas nas quais a gente inclui a cultura, né, da comunidade LGBT, comportamento, né, tanto dentro quanto fora da Thermo Fisher, né? E é importante salientar também que o comitê ele vai no sentido da nossa missão dentro da Thermo Fisher, que é criar um ambiente de trabalho cada vez mais acolhedor para os nossos colaboradores, tá? Nossas ações elas visam contribuir para formar uma empresa então mais inclusiva, mais afirmativa, né, onde os funcionários, independente da sua orientação sexual, independente da identidade de gênero, né, os funcionários têm o poder de ser eles mesmos, né, de modo integral e verdadeiro, contribuindo para o sucesso da nossa empresa, tá?
Importante também falar que o grupo é formado por aliados, tá? Que aliados que não necessariamente se encaixam em nenhuma letra do acrônimo, mas que apoiam e se interessam pela causa LGBT, né, na Thermo Fisher. Ou seja, não é preciso ser da comunidade LGBT para fazer parte desse grupo. E é muito interessante porque justamente essas pessoas podem trazer muitas dúvidas, né, e muitas pautas interessantes que só enriquecem o nosso comitê. Então, todos são bem-vindos. Inclusive, nessa semana, estamos com 2 eventos internos para os nossos funcionários para trazer discussão e luz sobre a temática LGBTA dentro da Thermo Fisher. Legal, Rafa. O principal é todo mundo se sentir acolhido, né? E essa voz para fora também através dos aliados é muito importante. Fala um pouco para a gente dos benefícios ou impactos para a empresa desse tipo de iniciativa. Bom, primeiro, é importante falar que numa empresa, o desenvolvimento de uma cultura voltada à diversidade e inclusão é um processo contínuo, tá? E acompanha a evolução da cultura da própria empresa. Essa cultura de diversidade e inclusão, ela nunca pode ser deixada de lado, mas sim sempre discutida e incentivada entre os funcionários. Mais especificamente, sobre a cultura LGBT, falar sobre a cultura, né, da comunidade proporciona que as informações sejam levadas de modo responsável para todos os colaboradores. Então, muitos funcionários, às vezes, eles podem ter um viés inconsciente em relação à comunidade LGBT, né? Então, e cometem atos LGBT-fóbicos, né? Seja no discurso, seja numa brincadeira, né? Numa reunião, de modo involuntário. Então, você desconstruir, né, os preconceitos, né, em relação à comunidade LGBT é muito importante, justamente para evitar esse tipo de brincadeirinha, esse tipo de comentário que pode agredir, né, e constranger um colega, né? Então, e também há diversas pesquisas que comprovam que times mais diversos são mais produtivos, são mais inovadores, flexíveis e também mais resilientes, né? E claro que um dos pilares ou motivos para uma empresa incluir a diversidade e inclusão, além, né, de aumentar a produtividade, né, de ter times mais diversos, inovadores e flexíveis, eu acho que você incluir a diversidade e inclusão numa empresa está muito relacionado ao caráter ético, né, dessa atitude, até mesmo uma questão de civilidade, né, uma questão civilizatória, já que a empresa é formada por pessoas nas suas mais diferentes manifestações. Perfeito, Rafa. Cada vez mais a gente tem que falar e propagar esse caráter inclusivo dentro da Thermo Fisher e na sociedade como um todo. Obrigado pela tua participação, pelo trabalho. Obrigado a todo mundo que assistiu e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pelo convite uma vez mais e muito obrigado a todos.